Eu vou fazer aqui uma postagem diferente do conteúdo das postagens que eu faço. Meu trato com os juízes serventuários, membros do Ministério Público da comarca e de outras comarcas próximas onde eu advogo, é um trato republicano, um diálogo cordial. Eu peticiono, quando necessário, procuro despachar com o juiz ou o assessor. Sou, via de regra, bem recebido, dialogo. Nem sempre minha petição ou querer despachar com o juiz gera êxito ou gera o que eu quero. Isso pode me incomodar, me irritar, mas é do jogo. Se uma decisão me desagrada, eu posso recorrer. Se um despacho determina uma retificação de dados, uma emenda, e eu percebo que é um zelo do juiz, ou até não gosto do posicionamento do juiz, eu tento cumprir, eu tento fazer cumprir a cota e de forma tempestiva. Eu sou um advogado muito preocupado em peticionar, ter um bom trato com juízes e serventuários e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, juízes de varas cíveis, trabalhistas, penais. Volto a dizer, uma outra decisão vai me desagradar, mas me cabe ter lanheza, usar a linguagem correta para discordar e, sobretudo, respeitar juízes, até porque eu tive do outro lado do balcão, eu tive do outro lado do gabinete. Eu estive num gabinete, eu fui juiz leigo em Cataguases, no juizado especial, por 4 anos. Então eu sei qual é a rotina de um juiz. Eu tinha como juiz togado o doutor Reinaldo, e ele é ímpar. Então eu vi o que é um juiz que tem uma sobrecarga de serviços, mas é exemplar e correto em prazos e imparcial e estuda para os processos. É, não tenho que me queixar dos juízes da comarca ou dos juízes da Zona da Mata. Agora eu estou tendo um problema sério. Eu advogo em processos em todo o Brasil, mas eu não boto isso na minha bio. Eu não tiro onda na minha bio. Eu não escrevo coisas que não são verdadeiras na minha bio. E às vezes omito títulos ou informações na minha bio do Instagram. Eu não preciso escrever advogo em processos de todo o Brasil. Eu advogo e ponto final. Vá lá no PJE, busca meu nome, meu acervo, e você vai achar processos em todo o Brasil, ok? E alguns processos, casos delicados, numa comarca cuja cidade eu me reservo por motivos éticos a não revelar. Eu estou vivendo uma situação delicada e minhas prerrogativas como advogado vêm sendo violadas. Decisões que não são publicadas no DIGEM, petições minhas que não são apreciadas, pedido para despachar com o juiz remotamente, que sequer, zap nesse sentido, que sequer é apreciado. Absurdo isso, não responder um zap. Eu não me permiti uma videoconferência para despachar com o juiz.
diz respeito a decisões do tribunal, a primeira instância fazendo sobreposição um pedido que é repetido na primeira instância, mas já estava sendo decidido no tribunal, e o juiz decidir de novo, ofendendo a autoridade do tribunal e cometendo um equívoco, porque o artigo 507 do CPC fala na preclusão consumativa. Se você já pediu, não pode pedir de novo, espera a decisão do juiz ou do tribunal. Você já produziu o ato. É complicado. Juiz que ignora parecer do Ministério Público favorável a pretensões minhas, o parecer do Ministério Público é solenemente ignorado. Petições inadequadas da parte contrária, com inverdades, com litigância de má-fé, sem prova, com alegações translocadas, sem ética, coisa baixa, e que o magistrada permite. E aí é caso não só de falta de ética, mas até de representação na OAB. Advogado não pode fazer isso, né? Não pode transformar processo em ficção, em mentira, em alegações sem provas e inverídicas. E juiz não pode ser parcial. O juiz tem que ser imparcial. Não pode ser juiz que joga para o time da casa. Complicado que eu aqui em Leopoldina não tenha minhas prerrogativas como advogado obedecidas em determinada comarca. Isso muito me irrita. Complicado que decisões de tribunal sejam ignoradas por juízes. Complicado que parecer do Ministério Público demonstrando equívocos no processo sejam solenemente ignorados por juiz. Complicado chicana processual, complicado você pedir tutela provisória ou urgência numa petição e ela sequer ser considerada ou apreciada. Complicado você perceber que os pedidos da outra parte são apreciados com celeridade e o processo voa para a parte contrária e suas petições são ignoradas. Isso me causa dissabor, irritação. Por quê? Porque eu estou me dedicando muito a um processo, sendo combativo, mas sendo ético, e vendo uma realidade dantesca. E meu assistindo sendo vítima de injustiças e despautérios muito graves. Eu estou me vendo numa condição ímpar na vida. Eu nunca representei contra um magistrado no CNJ. Eu estou pensando seriamente se devo ou não fazer isso. Estou irritado, mas vou pensar com serenidade. É triste, tá? É triste, porque você está acostumado a lidar com juízes sérios que ora te agradam, ora te desagradam, mas é a convicção dele, faz parte do jogo. Mas lidar com juízes de outras regiões de Minas Gerais que desobedecem o contraditório substancial do artigo 9º, que desobedecem o dever de não surpresa em matérias de ofício do artigo 10º, que desobedecem o dever de fundamentação plena de todos os pedidos aviados e alegações feitas do artigo 489 do CPC. Camarada, eu sou professor de processo civil, eu estudo muito processo civil, então eu fico
estupefato. E o processo civil, ele é decorrência clara de direitos fundamentais, de garantias processuais. Eu vendo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório sendo menosprezados, me causa nojo. A advocacia sem ética da parte contrária, com alegações infundadas, litigância de má-fé e expedientes baixos, me causa asco. Perdão o desabafo. Perdão o desabafo. Advogar é complicado. Tem horas que dá vontade de ir para a praia, largar a advocacia e vender artesanato e miçangas. Mas eu não vou abandonar a advocacia, não. Eu vou continuar um advogado ético e combativo. E eu vou lutar sempre pela legalidade, pela justiça e contra tudo e todos que cometem ilegalidades, que não obedecem o dever da imparcialidade e que ignoram o meu ofício como advogado. Se atravessa várias petições com prova, traz provas contundentes, pede urgência, tenta despachar com o juiz e ele te ignora. E a parte contrária atravessa petições malucas, translocadas, sem prova, com alegações que não têm lastro fático nem jurídico e consegue êxito. Decisão que não foi publicada no DIGEM. Decisão que não abriu prazo para recurso. Decisão que é cumprida e decisão ilegal, contrária a preceitos jurisprudenciais do TJMG. Decisão desse jeito não dá, né? Não dá mesmo. Então segue aqui meu desabafo e meu apreço aos juízes e serventuários com os quais eu lido na comarca de Leopoldina e nas comarcas próximas. Eu sou respeitado e em outras comarcas eu mereço ser respeitado e tenho dito.